Pelas imagens já dá para ver que a nossa viagem é pelo litoral. Praias, gastronomia, cultura e muita história nessa edição. De norte a sul, de leste a oeste, Santa Catarina tem as melhores opções para receber quem a visita. No programa Lugares do Sul de hoje, nós vamos te mostrar o melhor roteiro de Laguna. Vem comigo! Localizada no sul de Santa Catarina, no litoral com acesso pela BR-101, fica a histórica tricentenária Laguna, com mais de 340 anos. Pelas praias, boa gastronomia, cultura, curiosidades e muita história na cidade que sediou a República Juliana. Esse é o nosso destino de hoje no Lugares do Sul. O nosso primeiro destino nessa viagem é o Farol de Santa Marta, composto por belas praias ao longo da costa. Após a travessia de balsa, é necessário percorrer cerca de 15 quilômetros para chegar ao farol. O caminho passa por um pequeno vilarejo e, no final, atravessa as dunas. O Farol de Santa Marta é o maior das Américas e o terceiro do mundo. Com 29 metros de altura, a torre foi inaugurada em 1891. Situada em um morro, a altura total do farol é de 74 metros. O alcance luminoso é de 46 milhas náuticas, cerca de 74 quilômetros de distância. A construção é fechada para visitação, porém é possível circular na área. No local, a vista é para as praias ao redor, para o Cabo de Santa Marta. E no final da tarde, a área do farol se torna um mirante também para o pôr do sol. A região ganhou os primeiros moradores por volta de 1900. As embarcações aprenderam a observar o feixe vermelho da luz voltado para o sul, que indica a posição exata da Pedra do Campo Bom, a traiçoeira formação rochosa que havia fundado o navio de Giuseppe Garibaldi em 1839, durante a Revolução Farroupilha. O farol também passou a ser referência em terra. Sua presença cativou os pescadores, que tornaram a Praia do Cardoso um ponto de encontro. Uma curiosidade do local é que é possível ver as baleias francas entre agosto e novembro, até mesmo da areia da praia. É que a região é berçário natural da espécie. As gigantes do mar costumam sair da Antártida nessa época para procriar. Laguna é rica em belezas naturais. Com certeza você vai se admirar com cada pedacinho desse lugar. E o nosso próximo destino é uma praia que fica a poucos minutos de distância do Farol de Santa Marta. Bora lá conhecer um pouco mais dessa cidade incrível? Bom, eu estou aqui na Praia do Cardoso. Essa praia fica bem ao lado do Farol de Santa Marta. Por aqui acontecem grandes competições de surf entre os meses de julho a novembro. As ondas podem chegar a 3,5 metros de altura. Apesar do pouco movimento, ela sim recebe muitos turistas e surfistas. O local é caracterizado por ser de mar aberto e ter uma extensa faixa de areia. Para os surfistas, esta praia é uma boa pedida. O destino tem uma particularidade que faz com que os apaixonados por ondas a procurem com frequência. Por ser a praia mais ao leste da costa sul do país, garante boas ondulações. Ali perto fica um Sambaqui, uma zona arqueológica considerada a maior do mundo. Os sambaquis são pequenas montanhas feitas de conchas que registram os primeiros povos que habitaram essa região há milhares de anos. O nosso próximo destino é a prainha.
a principal praia do Farol de Santa Marta, onde fica boa parte do comércio e a melhor estrutura. É uma pequena enseada onde não é raro ver alguns golfinhos. Além dessas duas, há ainda mais 9 praias ao redor do Farol de Santa Marta. E uma delas é a Praia da Galheta. Essa nós vamos conhecer um pouco mais. Considerada um dos refúgios da cidade, é dona de uma beleza natural incrível, além de um espaçoso litoral. Essa praia costuma receber um bom número de turistas durante a alta temporada, que aproveitam para relaxar, tomar um refrescante banho de mar e repor as energias. Depois de uma passagem pelo Farol de Santa Marta e também a Praia da Galheta, chegou o momento mais aguardado, a hora do almoço. O restaurante Boião fica bem em frente ao Moles da Barra. Como dá para ver, é especializado em frutos do mar. Situado na ponta da barra, bem ao lado do bote de travessia do canal, o local é parada obrigatória. Um restaurante familiar cheio de história, especializado em frutos do mar, com um cardápio praticamente infinito, recheado de opções e um excelente atendimento. Do deck é possível apreciar a linda paisagem de barcos pesqueiros e dos botos, outra atração da cidade juliana. Depois de um delicioso almoço, bora conhecer um pouco mais de Laguna. Então, vem comigo! Uma das construções mais curiosas do Brasil, o Moles da Barra é o nosso próximo destino. O quebra-mar, feito com rochas enormes, construído na década de 40, é hoje uma plataforma para surfistas aproveitarem a correnteza. Aqui tem algo muito interessante, a pesca colaborativa. Os pescadores preparam suas tarrafas e ficam à beira do canal, a pé ou de canoa, dependendo da maré. Ao perceber a presença dos humanos, os botos passam a cercar os cardumes que entram e saem da lagoa e os peixes vão na direção da rede dos pescadores. A simpática espécie marinha, protegida por 2 ONGs locais, é símbolo e patrimônio de Laguna. Por aqui devem existir cerca de 50 botos, conhecidos como boto da tainha ou nariz de garrafa. Bem ao lado do Moles da Barra, temos a famosa Praia do Mar Grosso. Extensa e badalada no verão, a Praia do Mar Grosso é conhecida como a menina dos olhos de todos os lagunenses. Com 3 quilômetros de extensão, possui águas e areias claras, e as largas faixas de areia proporcionam lazer à beira-mar, ideal para passar os dias de verão com a família. No extremo norte da Praia do Mar Grosso, encontram-se os granitos cor-de-rosa, formação rochosas raríssima no Brasil. Daqui é possível avistar a Praia do Iró e também a Praia do Gi. O Balneário Mar Grosso é intensamente frequentado por turistas durante o ano inteiro, com conforto na hospedagem e boa gastronomia. O nosso próximo destino é a Pedra do Frade. O ponto turístico chama a atenção dos visitantes que se deparam com uma pedra monumental inclinada sobre uma rocha à beira-mar. A pedra recebeu esse nome pela semelhança com um padre franciscano. Ela equilibra 30 toneladas e desafia a lei da gravidade. A escultura, se é assim que podemos chamar, mede 9 metros de altura e 5 de diâmetro e é uma visita obrigatória para quem vem à Laguna. Sobre a formação, há inúmeras teorias. Uma delas é de uma avalanche de pedras que ocorreu enquanto os sábios meditavam no local.
Já os nativos acreditam que a pedra foi colocada estrategicamente por índios que habitavam o local há mais de 3.000 anos. Já a arqueologia diz que a Pedra do Frade foi uma obra da natureza, pois seriam pedras que rolaram de uma colina e que, por acaso, uma ficou em cima da outra e que, com o passar dos anos, foram talhadas pela erosão e ação dos ventos. Seja qual for a teoria real, a verdade é que o local traz uma energia positiva para quem visita, além de render boas fotos para o feed. A Laguna foi fundada em 29 de julho de 1676. O nome da cidade teve sua origem na lagoa ligada ao mar, chamada Laguna. A cidade também é considerada a terceira mais antiga de Santa Catarina. As ruas são um grande museu a céu aberto, onde é possível apreciar, conhecer e entender a história e a cultura desse povo. E agora o nosso roteiro será pelo Centro Histórico de Laguna, local que nos leva ao passado com um rico acervo que conta a história de Santa Catarina e do sul do país. Bom, eu estou aqui hoje com a Tati Arrocheski. Ela é guia de turismo aqui em Laguna. E a gente está na Praça Vidal Ramos, nome de um antigo governador do estado de Santa Catarina. Tati, eu sei que essa praça ela foi reinaugurada em 1915. No projeto de urbanização da cidade. É isso mesmo? É isso mesmo que aconteceu naquela época, né? Porque antes dessa inauguração, as praças eram terrenos baldios, né? Então, em 1915... foi inaugurada a praça com muitas flores, árvores plantadas. Essas árvores elas foram trazidas do Jardim Botânico na época do Rio de Janeiro, né? Só que naquela época os animais eles ficavam soltos nas cidades, não os cachorros como hoje, né? Os bois, as vacas. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que cercar, fechar a praça toda para esses animais não entrarem, comer, né? E nada ia crescer. Mas assim que fecharam, assim que encerraram toda a praça, ficou denominada, escrita em documento, que somente os ricos podiam entrar na praça e sentar nos bancos. E assim ficou por muitos e muitos anos. Essa é a praça mais importante da cidade? Essa é a praça central do nosso centro histórico, né? A gente tem um lindo chafariz que foi colocado também naquela época. Cada canto da praça nós temos 2 palmeiras imperiais. As palmeiras imperiais, as espécies de palmeiras imperiais, são as palmeiras mais altas do mundo. Então, para que servia essas palmeiras? Para o povo se localizar através do vento, norte, sul, leste e oeste. Você estava me contando que antes da praça ser inaugurada em 1915, ela tinha um espaço maior. Ela tinha, isso mesmo, a gente tem a igreja matriz aqui do nosso lado, que é a igreja Santo Antônio dos Anjos. Então, naquela época, as igrejas elas eram construídas em locais estratégicos, até por causa das batalhas, das guerras, porque as igrejas eram o único lugar respeitado, né? Era o único local que as pessoas entravam e ali elas se abrigavam que ninguém invadia, era um local seguro, né? Então, na frente dessa igreja ficava essa praça aqui, que era um terreno baldio que seguia até a nossa lagoa Santo Antônio dos Anjos, né? Então, quando chegavam, se aproximavam pessoas, barcos, inimigos, então as pessoas que estavam na igreja, que cuidavam dessa parte, elas já sabiam, né, que estavam chegando esses barcos inimigos, aí eles podiam avisar toda a população, né? E dizem também que aqui era ponto de encontro de paquera, namoro, outras coisas. Todas outras coisas. A gente tem o Clube Congresso, né? Que na época existia uma associação de homens, porque os homens não podiam ir nas missas namorar as moças porque os pais não permitiam. Então eles vinham para a praça. Então eles construíram o Clube Congresso aqui em volta da nossa praça, que é onde vinham essas moças, eles podiam namorar, tudo em volta da praça Vidal Ramos. Escondido dos pais e mães. Tudo escondido. Bem em frente à praça temos a igreja Santo Antônio dos Anjos. O santo é conhecido por muitos como Santo Casamenteiro e é o padroeiro da cidade. Bom, Tati, essa igreja aqui ela foi inaugurada em 1735. Isso. E ela foi feita especialmente para abrigar os novos fiéis que aqui se encontravam, porque a primeira já não tinha mais espaço. A primeira igreja foi construída em 1696 e era uma capelinha de pau a pique, construído pelo mesmo fundador da nossa cidade, Domingos de Brito Peixoto. E quando chegou em 1735, já o nosso fundador já morto,
o filho do fundador mandou demolir a primeira igreja e iniciar a nova construção, em vários anos até chegar em toda essa estrutura que a gente tem hoje. Santo Antônio dos Anjos é o mesmo santo casamenteiro, né? As pessoas conhecem por Santo Antônio de Pádua, porque quando o nosso fundador... Bom, eu estou aqui com a atriz que interpretou a Anita Garibaldi, tanto no teatro, no cinema, quanto na TV. E agora eu quero saber dela, o que a Anita significa para você? Viver a Anita. Bom, e agora nós estamos aqui na Fonte da Carioca, um dos pontos mais procurados pelos turistas. E para saber um pouco mais, a Tati está aqui de novo para contar um pouco dessa história. Então esse aqui é o Santo Antônio dos Anjos. Santo Antônio dos Anjos é o mesmo santo casamenteiro, né? As pessoas conhecem por Santo Antônio de Pádua. Porque quando o nosso fundador chegou à cidade era dia dos anjos, então ele quis fazer uma homenagem aos anjos, complementando o nome do nosso santo, dando o nome do nosso santo de Santo Antônio dos Anjos. É o único lugar no mundo que a gente vai ouvir falar que é Santo Antônio dos Anjos, é em Laguna. Eu estou vendo que essa igreja ela tem bastante detalhes em ouro. Tem. Sabe me dizer o porquê? Então, a arquitetura do lado de dentro ela é barroca, né? Então os barrocos eles usavam muito ouro, pó, que eles faziam uma mistura e eles passavam nessa parte amarelada, né? Inclusive nossos pilares, né? Na arquitetura barroca também eles usavam muita a madeira, né? Que a gente pode ver que é tudo madeira, né? Que da onde que vem, né? Aquela expressão o pau-oco, né? Santo do pau-oco, que era tudo de madeira. Então é barro-oco, é tudo oco. Tem mais alguma curiosidade que você poderia contar aqui da igreja que muitas pessoas não sabem? Temos. Nós temos o nosso menino Jesus, que a gente chama, que é o anjo, né? Que está junto com o nosso Santo Antônio, que o nosso Santo Antônio também é todo em madeira. Ele tem uma história linda. Dia 13 de junho é dia de Santo Antônio, né? A gente tem 13 dias de festa, que começa no dia 1º e termina no dia 13. E todo dia 13 de cada mês, eles fazem um ritual, eles tiram o anjo de lá, fazem um ritual, fazem um círculo, onde as pessoas vão passando de mão em mão, vão tirando a roupinha dele e vão colocando outra, sempre branquinha, mas sempre estão trocando a roupinha dele. Por quê? Porque a gente recebe várias pessoas de vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, e vem aqui, aproveita e faz um pedido ao Santo Antônio. Quando esse pedido é realizado, as pessoas entram em contato com o pessoal da paróquia aqui da nossa igreja e pedem a medida do anjo, fazem uma roupinha e enviam aqui para a igreja. Então, a última vez que eu conversei com o pessoal da igreja, ele tinha mais de 150 roupinhas. Essa igreja aqui também ela tem muitos detalhes aqui na entrada, né? Você sabe me dizer o que significa cada coisa, mais ou menos? Sim, a gente tem aqui em cima, a gente tem a parte da sacada, que era os poderosos, né? Que assistiam às missas. A gente tem o quadro da Imaculada da Conceição, esse quadro é o quadro original pintado pelo pintor Victor Meirelles. A gente tem esse quadro aqui na nossa igreja, bem protegido. Os bancos, né? Os bancos, eles vieram ali depois de 1912. Então, antes disso, a gente não tinha bancos na igreja. Então, aqui a gente tem a parte do Santíssimo, que é o pão sagrado na religião católica, né? Ele fica guardado aqui dentro. E só é aberto em dias de missa. Então, é a parte que foi se mantido mais o folhado a ouro. Então, a gente diz que é a parte mais rica da igreja. Bom, agora estamos em frente à casa de Anita e é aqui que hoje fica o acervo de Anita Garibaldi e também Giuseppe Garibaldi. Mas tem uma curiosidade muito legal aqui, que foi aonde ela se vestiu de noiva pela primeira vez em 1835. 1835, né? Essa casa é de 1711, né? É a casa mais antiga de todo o Sul. E não foi onde a Anita morou, ela teve passagem pela casa, né? Ela se vestiu de noiva e festejou a festa do seu primeiro casamento. Mas com quem que ela casou? Então, na época, ela se casou com um sapateiro, o sapateiro naquela época tinha muito dinheiro. O pai havia falecido, então a mãe
perguntou se a Anita se casaria para ajudar a família. Ela disse que sim, que ela faria qualquer coisa. Então ela se casou em 1835 com Manuel Duarte de Aguiar, que era o sapateiro da nossa cidade. Então essa casa aqui teve passagem de Anita, não foi onde ela morou, mas teve passagem. Quem morava na casa na época era um casal de irmãos e eles costuravam vestidos para as festas. Então a moça emprestou um vestido para Anita Garibaldi, que não era nem branco, o vestido era azul. Então ela se vestiu na casa, ela se casou aqui na Igreja Matriz, Santo Antônio dos Anjos, e festejou a festa novamente nessa casa. E agora vamos conhecer a casa da eterna Anita Garibaldi por dentro. O local conserva um riquíssimo acervo da moradia da heroína catarinense. Vitor, agora eu vou te mostrar algumas curiosidades que a gente tem aqui dentro da casa de Anita Garibaldi, né? Eu digo que a Anita foi de tudo um pouquinho na vida dela, né? Ela foi mãe, ela foi esposa, ela foi costureira, ela foi professora, ela foi, o mais importante, guerreira, né? Então aqui a gente tem um pouquinho da história da nossa heroína. Aqui a gente tem uma tesoura que foi de Anita Garibaldi. Quando ela foi embora, ela deixou de presente para uma amiga dela. Ao lado a gente tem a máquina de costura. Essa máquina costurou o vestido que ela casou com o sapateiro, com o Manuel Duarte de Aguiar. Na próxima sala, naquela época, as fotos não era como hoje, né? Como a gente bate as fotos, conseguimos mudar tudo. Eram pinturas. Então eles modificavam muito o rosto das pessoas. Então aqui a gente tem 3 pinturas que representam cada face, cada uma diferente, né? A face de Anita Garibaldi. Então aqui a gente tem essa que representa assim uma mulher mais forte, né? Uma mulher guerreira. Depois a gente tem essa pintura, uma mulher mais família, né? Uma mulher mais tranquila. E aqui essa mulher que se tornou aquele exemplo de mulher forte. A casa ela foi restaurada, né? E foi modificado algumas coisas, então a gente tem quadros que contam a história de Anita Garibaldi e de Giuseppe. Então aqui conta a Batalha Naval de 15 de novembro, né? Dela conta toda a história. Temos a história do barco Seival. O barco Seival foi o barco que Giuseppe chegou em Laguna em 1839, né? Era o barco, porque eles vieram em 2 embarcações. O barco Farroupilha, que estava com Giuseppe, naufragou aqui na cidade vizinha, que é a cidade de Jaguaruna, na praia de Campo Bom. Bem pertinho do farol de Santa Marta. Bem pertinho, por isso a construção do farol de Santa Marta, né? O farol foi com esse objetivo, por causa da pedra da Jágua, que existe 5 quilômetros dentro da praia de Campo Bom. Existe uma pedra chamada Pedra da Jágua, ela fica 30 centímetros abaixo da água. Então as embarcações passavam ali, não viam, batiam e naufragavam. Então o barco de Giuseppe naufragou naquele ponto. Aconteceu uma tempestade, eles foram entrar para se abrigar nessa praia e acabaram batendo na pedra e naufragaram, perdendo 16 tripulantes ali naquele naufrágio. Conseguiram nadar até o barco Seival, chegando à Laguna em 1839, conquistando os imperiais que aqui estavam e conquistando o coração de Anita Garibaldi, né? Então aqui a gente tem os lampiões originais do barco Seival. Ao lado a gente tem mais alguns materiais usados daquela época. Nós temos uma bússola, né? Hoje a bússola ela cabe dentro de um relógio, né? Essa bússola que eles usavam naquela época. Ao lado a gente tem a réplica do barco Seival. A gente imagina um barco enorme, né? Mas era o estilo que era a construção dos barcos, né? As descobertas, né? Daquela época, das terras. Os barcos eles eram feitos assim. Aqui a gente tem uma pequena carta deixada pelo único filho brasileiro. A Anita teve 4 filhos. Teve um no Brasil, que nasceu no Rio Grande do Sul, o Menotti. E teve mais 3 no Uruguai. E a quarta, uma menina com quase 3 anos de idade, que acabou falecendo com infecção na garganta, né? Então esse filho brasileiro, ele deixou essa cartinha escrita, que essa fotinho que está junto nessa carta era a que mais parecia com a mãe, por questões das pinturas que eles modificavam muitas pessoas, né? Na região ainda existe algum familiar de Anita Garibaldi? Não, a gente não tem descendentes aqui no Brasil, somente lá na Itália. Entendi. Aqui a gente tem a certidão de casamento de Anita com Giuseppe Garibaldi. Temos a certidão de nascimento de Anita.
E aqui a gente tem uma carta, a última carta escrita por Giuseppe Garibaldi, ela está escrita em italiano. Ele faz um pedido nessa carta, que quando ele morresse ele queria ser cremado, mas por questões religiosas naquela época não era permitido. Então ele morreu de morte natural e está até hoje enterrado nesta ilha aqui, na ilha de Caprera, lá na Itália. Ele morreu com quantos anos? Ele morreu com 73 anos. Era bem mais velho do que a Anita Garibaldi. Era bem mais velho quando os dois se conheceram. Ela tinha 18, ele tinha 33 anos. Já tinha uma idade bem avançada. Já tinha uma idade avançada. Certo. Aqui a gente tem um quadro, que é onde a gente tem o retrato de Anita e de Giuseppe e os 3 filhos que sobreviveram. O Menotti, a Teresita, o Menotti era o brasileiro, né? A Teresita e o Ricciotti nasceram no Uruguai. E a Rosita foi a que faleceu. A gente tem uma história curiosa dos dois, de Anita e Giuseppe, né? Que eles lutaram pela liberdade das cidades e a Anita lutava também pela liberdade das mulheres, né? Porque naquela época as mulheres elas não tinham direito nenhum, elas viviam presas dentro de casa. Muitos homens não permitiam que suas mulheres saíssem nas ruas. A Anita dizia que ela ia ser livre desde pequena, né? Mas por obrigação teve que se casar aos 14 anos de idade com Manuel Duarte de Aguiar. O casamento ali durou pouco tempo, ali mais ou menos 3 anos. Manuel foi embora, abandonou a Anita, foi embora junto com os imperiais. Nunca mais se ouviu falar. Foi considerado morto. Anita viúva. As mulheres daquela época, quando os maridos morriam cedo, elas não podiam ter um segundo homem, não era permitido. Mas a Anita era diferente. Quando ela se apaixonou quando ela completou 18 anos de idade, ela conheceu o guerreiro Giuseppe Garibaldi, se apaixonou. Quando descobriu a história dele, ela disse que era o que ela queria para a vida dela. Conversamos também com a Lizzy Souza, atriz brasileira que mais interpretou a Anita. Ela fala sobre a personalidade da heroína de Dois Mundos. Bom, eu estou aqui com a atriz que interpretou a Anita Garibaldi, tanto no teatro, no cinema, quanto na TV. E agora eu quero saber dela, o que a Anita significa para você? Viver a Anita, né, não só como profissional das artes cênicas, mas também como cidadã lagunense, né, porque eu nasci aqui, para qualquer ator, para qualquer atriz que nasceu na mesma terra dela, é uma consolidação da nossa carreira. Digamos que se você quisesse me entrevistar enquanto atriz e dissesse para mim, Lizzy, qual papel você não fez que gostaria de fazer, eu diria com certeza a heroína da minha terra, Anita Garibaldi. Mas eu tive, graças a Deus, o privilégio de ter esse papel como sendo o primeiro da minha vida e o carro-chefe do meu trabalho. Então, muito orgulho, muita honra em representar a Anita e representar a minha região. Como foi para você interpretar a Anita, uma mulher tão forte? Nossa, Você se inspira um pouco dela? Muito. Você acha que você tem alguma coisa parecida com o que ela foi assim para a nossa sociedade? Eu cresci com a Anita, né? Eu interpreto a Anita desde os 17 anos. Nos 17, 18 eu fiz a Anita com 18, com 24 eu fiz a Anita com 12, com 36 eu fiz a Anita com 27. Então, nessa jornada é interessante você me perguntar isso, porque parece assim que eu interpreto sempre a mesma personagem, quando na verdade essas fases de Anita são muito diferentes, então é sempre uma nova mulher. Então eu considero que ela me inspira no que tange a coragem, a essa vontade de romper, mas também existem características dela que eu não conhecia e eu também trouxe para a minha vida, que é a questão da prudência, do comedimento, da maturidade, né? Eu era muito assim abrupta em tentar resolver questões e conforme eu fui me inteirando da situação e da biografia dela, aprendi a ser comedida e prudente como ela foi também na fase do Uruguai e da Itália. Tem algo na vida de Anita que te chama muita atenção? Tem, com certeza tem. Conta só uma delas pra gente finalizar. Coragem, a coragem dela. Nunca, eu não consigo me considerar Anita Garibaldi nunca na vida. Nunca acho que uma mulher teve tanta coragem como ela teve. Qual mensagem você deixa hoje para as mulheres que às vezes precisam ter uma força para seguir a vida, para ter um exemplo como a Anita? É possível. A mensagem que eu deixo, que as pessoas saem daqui mentalizando é que é possível. Se foi possível na época dela, é possível na nossa romper com toda a injustiça e com tudo aquilo que a gente acredita ser verdade, né? Toda mulher é capaz.
Toda mulher é capaz. Todos nós somos capazes. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Bom, depois de visitar a casa de Anita Garibaldi, é hora de conhecer a Casa Pinto de Ulícia. A casa branca com janelas azuis e azulejos pintados à mão leva o visitante para uma cidade portuguesa do século XVIII. A popular casa tem características da arquitetura de uma quinta portuguesa, nome destinado para residências localizadas no campo. O violonista português que dá nome à casa se casou com uma moradora da cidade, e a residência foi um presente de casamento da família e é considerada também a primeira residência com água encanada da cidade. Bom, e agora nós estamos aqui na Fonte da Carioca, um dos pontos mais procurados pelos turistas. E para saber um pouco mais, a Tati está aqui de novo para contar um pouco dessa história. Eu sei que em Tupi-Guarani, carioca significa casa branca ou oca. Casa branca ou oca, é isso mesmo. Cariomem, oca, casa. Casa do homem branco, né? Essa fonte ela foi construída pelos escravos. A gente tem aqui até a data no paredão que a gente chama a primeira construção em 1863 e anos depois, 1906, construíram a segunda parte, né? Essa é a única fonte que hoje ainda existe na cidade. Essa é a única fonte, né? Considerada água mineral, né? Água mineral. Água mineral. Quem não quer beber água mineral todos os dias e de graça? E de graça, né? Eu mesma só bebo água da Fonte da Carioca. Tem um segredo aqui dessa água. Tem um segredo, de quem bebe sempre volta à laguna, né? Se não volta, vem morar, que é o meu caso, né? Você não era daqui? Eu não era daqui, né? Eu sou natural do extremo norte de Santa Catarina, mas já moro em Laguna há mais de 17 anos, né? Se apaixonou tanto. Se apaixonei por esse lugar, por essa cidade encantadora, né? Que nós temos aqui cultura, história, cultura e belezas naturais, né? E aqui essa fonte de água, ela é fantástica. Quem nasceu em Laguna é chamado de lagunense. Quem vem de fora morar em Laguna, como o meu caso, é chamado de lagunista. E aqui a gente tem em volta vários turistas, né, que visitam também a nossa cidade. Bom, Tati, então para fechar eu vou ter que beber um pouco dessa água. Isso aí, para voltar à Laguna. Para voltar à Laguna mais uma vez. Mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço a parceria. Obrigada. E a gente volta em breve para a Laguna. Com certeza. Aprovada essa água aqui. E tomando a água da Fonte da Carioca, para que eu volte à Laguna, a gente relembra o nosso roteiro que começou no Farol de Santa Marta. Conhecemos a Praia do Cardoso, a preferida pelos surfistas, e de lá demos um pulinho nos Sambaquis, considerada a maior zona arqueológica do mundo. Visitamos a Prainha, a paradisíaca Praia da Galheta, e experimentamos a gastronomia local, as margens do Moles da Barra, onde também encontramos o famoso Boto Pescador. Do outro lado da balsa, fomos até a famosa Praia do Mar Grosso, a mais procurada pelos turistas, e conhecemos a misteriosa Pedra do Frade. Dali, demos um pulinho no Morro da Glória, até chegarmos ao centro histórico. Com as histórias da cidade juliana, a história da heroína dos dois mundos, Laguna é só um dos destinos do litoral catarinense. E os próximos você conhecerá aqui, no Lugares do Sul.